dia começou cedo para nós. Antes mesmo do sol nascer, tivemos que acordar e nos dirigir ao ponto de encontro, que será na UNB. A falta de combustível nos postos de gasolina causou um fenômeno que há muito não se vê em Brasília: trânsito livre. No entanto, boa parte dos estudantes depende do transporte público. Com as vias livres, o trajeto foi feito rapidamente. Este mapa mostra o percurso a ser feito, que conta com 5 paradas. Em cada uma delas será ministrada uma aula. A saída está marcada para as 7h30 da manhã. A esse horário, os alunos já se encontravam no ponto marcado para a saída. Ali estavam também alguns professores, que iriam nos acompanhar e ministrar aulas nos pontos de parada. A graduanda em Geografia, Bárbara Costa, da equipe organizadora do evento, deu algumas instruções sobre o percurso e algumas instruções também sobre como se portar no trajeto. Este é um mapa que mostra o ponto de parada e o percurso que vamos fazer. Dadas as instruções, as informações, vamos caminhar. A equipe que participava da trilha era formada por alunos da graduação, membros da Geografia já graduados, professores e doutores na área. Não apenas nos pontos de parada, mas durante os trajetos, o percurso que a gente fazia, a gente conseguia aprender um pouco mais, já que a gente tinha tanto conhecimento nos acompanhando. Beleza? Bom, hoje, dia do geógrafo, a gente está fazendo uma caminhada. O Alessandro vai falar um pouquinho sobre planejamento de Brasília, como ela foi construída, a importância do geógrafo no planejamento urbano, e a gente vai ver um pouquinho do que ele vai falar e eu vou pedir para ele falar algumas palavrinhas mais tarde. A primeira aula foi ministrada no Museu Nacional, bem no centro de Brasília. Assistindo no YouTube agora. Vai falar um pouquinho, Vilela? Pode. Vem como é que eu E a galera do Te Orienta, estamos aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre isso que eu vou falar agora? Pode falar. Sobre um pouquinho sobre a urbanização e o planejamento de Brasília, né? Quero deixar claro que o planejamento de Brasília já veio desde a Expedição Cruz, que foi feita em 1892, onde que já tinha delimitado essa área. E depois disso ficou guardado esse estudo por muito tempo, e depois da queda de Getúlio Vargas, JK assume a presidência com a meta 32, que era transferir a capital do Rio de Janeiro para onde que é localizado o Distrito Federal hoje. É claro que de 14 mil para esse território que é hoje Brasília diminuiu muito. Eu não sei. Não era 400 mil, não? Pegava a tela da Chapada e tal. 14 mil? Não lembro. 14 mil é pouquinho demais. 14 mil metros quadrados? É pouco. Era por aí mesmo, 400. Depois a gente corrige isso aí. Quanto é que eu tava? Quer começar de novo, tá? Até trazer a capital do Rio de Janeiro para cá. Isso, trazer a capital do Rio de Janeiro para cá, que era a meta 32 dele, do plano dele. Ele fez, assim que ele delimitou isso, né? Foi criada a Nova Cap, que a Nova Cap foi o órgão criado para justamente organizar isso aqui tudo que a gente hoje chama de plano piloto. É claro, deixar que Brasília é um conglomerado de quantas regiões administrativas, eu não sei, mais ou menos, desculpa. Mais de 20. São mais de 20 regiões administrativas, né? Quero deixar claro que somente o plano piloto foi uma região teoricamente planejada, tá? As outras regiões administrativas foram feitas de acordo com a demanda da população. Por exemplo, Ceilândia foi na época da ditadura, que a galera não queria, os generais não queriam que eles ficassem aqui muito perto da região e estavam se montando já acampamentos. Então o que aconteceu? A ditadura chegou, jogou a galera para o quê? Para 38 mais ou menos, 37 quilômetros de distância, que é onde é localizada a Ceilândia. Então Ceilândia foi a partir daí, começou a Ceilândia, né? A primeira cidade, a primeira região administrativa teoricamente criada foi o Núcleo Bandeirante, que foi primeiramente chamada de Cidade Livre.
Por que a cidade livre? Porque lá é onde que os trabalhadores, que mais tarde vão ser chamados de candangos, começaram a trabalhar, tiraram daqui, da região digamos, de Brasília aqui, né, do plano piloto, colocaram para lá. Cidade livre era porque eles lá não tinham, eram mais que uma comunidade que um ajuda do outro. Um construía um mercadinho, comprava uma coisa, e lá era livre, entendeu? Quero deixar bem claro que o Núcleo Bandeirante não tinha casas construídas a concreto, de concreto, coisa do tipo. Por quê? Tá muito já, tá? Edifício de alvenaria, né? Já tá bom? Continua. Pode falar. Por exemplo, o núcleo foi construído, todos os acampamentos eram feitos de madeira. Por quê? Porque depois que esses trabalhadores terminassem de fazer a capital, terminassem de construir isso aqui tudo, eles iam ser mandados embora. Porque tanto o Oscar Niemeyer como o Lúcio Costa não queriam a construção de favelas. Então esses locais que são hoje as regiões administrativas, todos começaram a partir de invasões, entendeu? A não ser o Núcleo Bandeirante e a Candangolândia, tá? Que foram cidades já mais ou menos que planejadas para os trabalhadores. Vou esperar só o pessoal voltar do banheiro que eu vou falar um pouquinho que eu falei aqui, só que um pouco mais aprofundado pra galera. E o Vilela vai gravar, não sei se ele vai gravar. Um negócio interessante aqui de Brasília também, que o Lúcio Costa fez um X. Era para ser planejado um X. E por que que hoje ele não gosta que chame de avião, tá? No máximo uma borboleta. Ele não quer essa nomenclatura com avião. Eu não achei o porquê, mas deve ser porque deve ter algum ranço, né, com avião, coisa do tipo. Então ele queria uma borboleta. E o que que ele fez? Por que que é encurvado assim as pontas da asa da borboleta, digamos assim? Que é para adaptar a topografia e a drenagem da água. Então é por isso que é encurvado, não é reto, né? Mas teoricamente Brasília, o plano piloto tinha que ser planejado como um X, para marcar o local. Entendeu? Isso é mais uma ideia de JK com o Lúcio Costa, né? Que ele queria marcar realmente isso aqui como um ponto inicial da capital. Então, só retomando aqui uma parada legal e tal, foi a questão do sanitário aqui no Planalto Central, né? Porque foi o seguinte, na época que os trabalhadores vieram, tinha, como a vegetação ainda era a vegetação nativa e tal, tinha muita cobra, a coral falsa, mais de coral falsa, onça. Porém, não era isso que os médicos da época se preocupavam tanto para os trabalhadores. Se preocupavam mais com a doença de Chagas. Por quê? Porque a doença de Chagas enche o coração e ele trabalhando tanto mais circulação, o coração explode, né? Então, assim, a preocupação dos médicos na época não era nem questão de picada, lógico, que se preocupavam e tal, só que a questão do Chagas era muito mais difundida. No entanto, que vocês procurarem propagandas sanitárias da época da construção, 1956, 1955, 1957, vocês vão ver mais os banners de doença de Chagas do que de outros animais peçonhentos. Então é por isso que era mais preocupação com a mão de obra, porque se você tem doença de Chagas, o coração cresce e morre, menos mão de obra. Em torno de 60 mil pessoas vieram para Brasília para trabalhar, né? Gira-se em torno que o Hospital de Brasília, né, recebeu 3 mil pessoas, tanto de machucadas de obra, como picadas, como tudo, né? E somente esse número é meio que duvidoso, e somente 300 pessoas morreram nessa época da construção de Brasília, né? Então é basicamente isso, assim, as questões sanitárias se preocupavam mais com as chagas do que com os bichos e mosquitos da época. Mosquitos não. Bichos e os bichos e animais peçonhentos, que é a mesma coisa. Pensado a capital federal, né? Vamos começar um pouquinho na expedição cruz. Essa aula, assim como as outras, foi uma aula bem legal. Por quê? Alunos e professores, doutores, graduados e graduandos tiveram no mesmo local a mesma aula. Dividiram a mesma sala de aula. Todos escutando e participando, interagindo e tornando assim a aula e a geografia mais interessantes. Bom, agora estamos saindo do Museu Nacional, estamos indo na direção a 609 Sul, lá a gente vai ter uma outra aula, e vamos acompanhando, seguindo a caminhada do Dia do Geógrafo. Vamos lá! Contamos com a participação do professor do Departamento de Geografia, Juscelino Bezerra,
Ele fez sua graduação e mestrado pela Universidade do Ceará. Seu doutorado, também em Geografia, foi feito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Realizou também estágio de pós-doutorado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade Erasmus de Roterdã, Holanda. Então, assim, essa questão da centralidade brasileira tem a participação de geógrafos, né, que estão atuando nesses órgãos e contribuindo para esse processo. Então, para mim, assim, quando eu passo por essa área, né, Roseli, eu sinto isso, essa materialização da gestão, né, e da governança territorial partindo aqui de Brasília. A segunda aula foi ministrada pela professora do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília, Shadia Husseini. Ela foi professora visitante no Centro de Estudos Intelectuais da Universidade de Mainz, Alemanha. Concluiu o programa de pós-doutorado no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. É doutora em Geografia pela Universidade de Münster, na Alemanha. Suas áreas de atuação e pesquisa são Geografia Econômica, Geografia Cultural, Geografia Política e Crítica e os mundos árabe e islâmico. Paramos em frente ao Grêmio Espírita Atualpa, na 610 Sul, onde a professora falou sobre a geografia da religião. Fora de que não tem uma sinagoga, mas tem uma comunidade judaica que tem uma mesquita islâmica no plano piloto, uma em Taguatinga e 3 mussalas no DF. Paisagem, por exemplo, muito usado e muito estudado na geografia cultural tradicional, a questão como se manifesta religião na paisagem cultural, paisagem urbana, e qual é a dinâmica dela, né? Como que ela muda a paisagem e como a manifestação religiosa na paisagem é influenciada pelo contexto ambiental. A terceira aula ministrada, em frente à Estação de Tratamento de Esgoto Sul, foi sobre política tradicional e gestão de resíduos sólidos em Brasília. Foi ministrada pelo professor Valdir Stenck, que possui graduação em Geografia, mestrado em Geologia e doutorado em Ecologia. Sua experiência na área de Geografia tem ênfase na análise ambiental e atua principalmente nos temas bacia hidrográfica, análise da paisagem, patrimônio natural, biogeografia, planejamento e área de imagem, fotografia e cinema. Veja Geografia. Que os impactos ambientais que a gente tem hoje, considerados assim como pequenos desastres, né? Como os alagamentos das tesourinhas na época da chuva, é resultado de quê? Resultado de uma avaliação mal feita de relevo. Nós temos um lago artificial, que está bem aqui. Esse lago gerou uma dinâmica diferente no escoamento superficial, naturalmente, mesmo antes de ter a cidade. Todas as vias que vão na direção oeste-leste, que são as que atravessam os eixos, né? Elas vêm numa pendente de declividade até o lago, todas elas. Embaixo dessas vias, todas elas têm uma pequena bacia de contenção. Então, a condição do relevo foi olhada de uma maneira bastante limitada na construção da cidade. É certo que ao longo do percurso tivemos alguns obstáculos, como por exemplo atravessar a rua. Tivemos dificuldade em encontrar semáforos ou faixas de pedestre ao longo da via L4 e tivemos que nos adaptar, o que foi um pouco arriscado, mas deu tudo certo. A quarta aula foi próxima ao córrego Riacho Fundo,
que abastece o Lago Paranoá. A aula sobre APP e legislação ambiental foi ministrada pela professora Roseli Nascimento, do Departamento de Geografia da UNB. A professora possui graduação em Geografia pela Universidade de Brasília, mestrado e doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Ela possui experiência na área de geociências, com ênfase em geomorfologia. Uma saída dessa água, dessa parte do sistema aqui, que está impermeabilizado, tá ok? Então essas galerias pluviais, a função delas é de trazer esse fluxo de água que vem das estradas, a água que entra na Boca de Lobo, não é? E chega até esses pontos. Geralmente essa construção, gente, ela não vai até o canal. E aí o fluxo da água continua e começa a erodir, aonde termina o concreto, vai erodindo por debaixo e a galeria vai sendo corroída, tá? E aí a gente vai tendo uma degradação desses dutos de água, dessas passagens de água, tá ok? Que gera um problema sério, porque a erosão vai começar a se desenvolver aqui. Olhem, a estrada, vocês viram que é costela de vaca, não é isso? Todo mundo sabe o que é costela de vaca? Eu não sei não o que é isso aí. Na minha terra... Não... Costela de vaca é essa forma do solo aqui, cheia de elevações. Costela de vaca. Costela de vaca, é assim, é o resultado de uma compactação muito grande do solo. Os poros superficiais estão praticamente fechados. E a gente sabe que é um local onde a água vai escoar. Engraçado, a gente chama muito estrada carroçal. Eu já percebi que eu falo esse termo e o pessoal fica... Costela de vaca, Já andei alguns quilômetros em costela de vaca. Gente, você sai do ônibus tremendo. É legal. É muito. Legal, parece Hop Harry. Anotem isso, hein? E última aula foi ministrada pela graduanda em Geografia Bárbara Costa, que falou sobre os programas de uso e manejo em parques urbanos. Então, esse é o Parque de Multiuso da Asa Sul e ele foi criado num decreto de 2003. Porém, de 2003 até 2011 era uma área deixada de lado, né? Então, várias erosões, elas pegavam do início ao fim do parque e estava ocupado por muitas espécies invasoras. Então, por conta disso, ele não era um parque ainda, ele era só mais uma área por aqui. Porém, com a especulação urbana, com a especulação imobiliária aqui nessa área central, uma área dessa, assim, abandonada, então começou a visar-se muito, principalmente o que a gente estava falando da questão do palotável, né? Então, queria-se ocupar essa área com algum empreendimento. Porém, pelo plano arquitetônico de Brasília, não poderiam ser construções de residências, então teria que ser alguma outra coisa. Mas, se vocês olharem aqui atrás, vocês viram ali a plaquinha de adote uma nascente? Então, tem uma nascente aqui. Aí, ok. Só que eles não tinham condições de fazer isso sozinhos, até porque era uma associação de moradores. Então, eles foram no IESB, aqui do lado, uma escola classe aqui em cima, a escola classe 413, o Centro de Ensino Médio Setor Leste aqui do lado também, e algumas associações de permacultura. E aí, juntos, eles conseguiram instaurar um decreto e cobrar do governo, e aí em 2011 o parque foi inaugurado. Mais uma vez, alunos e professores sentaram juntos para ter mais uma aula. Foi mais um momento onde debatemos juntos sobre a questão de parques urbanos, preservação e conservação ambiental e a importância do geógrafo no planejamento urbano. Um momento dinâmico, onde todos eram ao mesmo tempo alunos e professores.
aqui finalizamos nossa caminhada e aula, que durou um total de 8 horas e 51 minutos, percorrendo 19 quilômetros, como mostram as imagens do receptor digital GNSS. Bom, essa atividade ela é bem interessante porque realmente a gente está estudando de fato o espaço, o meio, não o meio, né? O ambiente. E ela está sendo bem legal porque a gente tem diversos professores que estão abordando assuntos. A galera da geografia está realmente indo a campo, não está estudando só em cima do livro, que eu acho que é muito mais eficiente você ver e conhecer do que você só, eu acho que é assim, tentar idealizar em cima de um livro. Então, a gente está colocando em prática aquilo que a gente vê na sala de aula, e eu acho que muito mais do que a gente vê na sala de aula. Então, essa saída de campo está sendo muito importante, não só interessante, ela é essencial para a formação de um geógrafo. Não só essa, eu acho que deveriam ter muitas outras. Então, agradeço a oportunidade de estar participando dessa caminhada, dessa aula, acima de tudo uma aula, e proponho que tenha muitas e muitas mais vezes para que outros geógrafos, né, da Universidade de Brasília tenham a oportunidade de conhecer Brasília e conhecer os processos geomorfológicos, tudo mais que a gente vem estudando, religião, tudo como Brasília vem crescendo e se desenvolvendo, para que eles se formem verdadeiros geógrafos. Esse é o recado. Então o geógrafo é fundamental em diversos papéis. Então parabenizo os colegas geógrafos e faço convite para que vivam a geografia da porta da sala de aula para fora. Então o convite é que saiam da sala de aula, não fiquem presos só na sala de aula, vão a campo, estudem. Então esse é o meu convite e vivam a geografia.